Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre os participantes do mercado. Se você não assistiu, a minha primeira aula está lá no canal do GK, certo? Em breve eu vou estar lançando o meu canal também no YouTube, mas isso é um projeto futuro, estou focado em outras coisas agora, como a minha aprovação no Certificado Nacional de Profissional de Investimento, o CNPI, para se tornar um analista. Depois que eu conseguir minha certificação, em, em criar canal no YouTube e tudo mais. Então, essa vai ser a primeira participante do mercado e fair value gaps estruturais. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre fair value gaps, só que agora situacionais. E nossa terceira aula vai ser um juntando tudo. Juntando tudo. Confesso que isso aqui é uma introdução ao mundo do Fair Value Gap, mas já vai dar muita noção mesmo, principalmente para aqueles que estão começando, beleza? E aí, iniciando a nossa aula, vamos falar sobre os participantes do mercado. Aí você vai perguntar assim, mas Cade, você vai falar sobre os participantes do mercado de novo? Você já não deu essa aula? Você já não deu essa aula antes? Já, mas como nós vamos falar agora de Fair Value Gaps, não tem como falarmos sobre Fair Value Gaps se você não compreende o papel de cada um dos participantes do mercado. Entender o papel de cada um dos participantes do mercado faz com que você entenda os prováveis movimentos que irão acontecer. Dá para você prever quando vai ter expansão, as fases do preço, como dizem, né? Que são as expansões, retrações, acumulações, reversões, certo? Tudo por entender quais são os papéis dos participantes do mercado, beleza? Então, para começar a falar sobre os participantes de mercado, era necessário ressaltar que existe um antes e um depois de um cara chamado Michael Huddleston. Se não me engano, é assim que escreve o nome dele. Michael Huddleston. Quem é esse cara? Esse cara é o nosso ICT. Existe um antes e um depois. Por quê? Antes do Michael, eu gosto muito de desenhar, viu, pessoal? Apesar de não saber, mas eu gosto de deixar bem é, didático o assunto. Antes do Michael, basicamente, entendia-se que nós tínhamos apenas dois participantes do mercado, duas forças, na verdade, duas forças no mercado, que seria a força institucional e o varejo. Inclusive, até hoje, essa é a ideia. Inclusive, até hoje, essa é a ideia padrão para a maioria das pessoas que não utiliza o ICT. Tá? Não utiliza a teoria do ICT, porque o ICT é uma teoria de mercado. Assim como existia a teoria das manipulações, do homem composto, de Wyckoff, assim como tínhamos a teoria lá de Charles Dow, o criador do Dow Jones, e diversas outras teorias de mercado, ICT também é mais uma teoria, né? Mais uma teoria que vem cada vez mais se mostrando muito prática, muito prática. Então, nós tínhamos esses dois participantes. Quem eram os institucionais? Quem eram os institucionais? Os institucionais, os institucionais eram todos, todos órgãos, todos órgãos certificados, vamos dizer assim, certificados, certo? Como bancos, fundos de investimento, uh,
grandes traders, empresas, governos. Regulamentados seria a melhor palavra. Regulamentados. E quem é o varejo? Todos os outros. Todos os outros. Todos os outros pequenininhos do mercado, os peixes do mercado. Os institucionais, então, eram os tubarões. A gente já viu muito essa frase, os tubarões. Enquanto o varejo são as sardinhas. O varejo são as sardinhas. Só que o Michael, ele começou com a ideia trazendo que existe mais dois participantes do mercado. Não são apenas dois, que são os institucionais e varejo. Existe mais dois. Né? E quem são esses participantes do mercado para o Michael? Os participantes do mercado do Michael, primeiramente e mais importante, são os market makers. E aqui vou botar um asterisco porque tem uma informação importante aí dentro, que as pessoas confundem e a gente vai trazer um adendo a esse termo de market makers, tá bom? O segundo, que esse aqui é o revolucionário, é o que mudou tudo, muda toda a perspectiva de mercado, é o algoritmo. Está escrito certo. Algoritmo. O algoritmo. Depois deles, nós temos agora os institucionais e o varejo. Então, esses dois aqui são os dois principais que Michael inseriu dentro do contexto da teoria que ele chama de IPDA. A teoria de Michael se baseia nesse termo aqui, chamado IPDA. O que significa IPDA? É Interbanking Price Delivery Algorithmic. Isso, IPDA. E ficou mais conhecido como simplesmente o nosso Price Delivery. Price Delivery. Ok. Tá, Cádio, estou entendendo. Mas e aí? O que é que os market makers e o algoritmo têm a ver agora na história? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque os makers se dividem em dois tipos. Se dividem em dois tipos. Um, dois. Nós só vamos focar em um, porque é o que nos interessa mais precisamente como operadores discricionários e não sistematizados, tá? O primeiro são os formadores de mercado, que são os market makers, né, a tradução, mas seria aqueles, quem seriam os market makers? Seriam aqueles que provêm, provém liquidez para o mercado. Tá, Cade, me explica melhor esse market maker nesse sentido de provedor, vamos escrever aqui, provedor de liquidez para o mercado. Basicamente, é o cara, ou ultimamente tem sido mais as máquinas, que fazem com que você consiga fazer a operação em qualquer preço que você quiser. Se você quiser comprar em qualquer lugar do gráfico, você consegue comprar em qualquer lugar do gráfico em ativos que tenham esse participante de market maker como provedor de mercado, provedor de liquidez, por causa desses caras. Eles são muito utilizados principalmente em lançamentos, em IPOs. Para quem não sabe, a IPO é o lançamento de uma empresa, do capital aberto de uma empresa. Geralmente essa empresa contrata algum banco que vai ser o cara que vai fazer essa intermediação. Para quem quiser comprar, ele vende. Para quem quiser vender, ele compra.
para fazer com que essa nova ação no mercado, essa nova empresa tenha liquidez no mercado até determinado período. Então, como é que eles fazem isso? Basicamente, eles estão basicamente oferecendo preço. Você quer comprar? Pronto, o preço de venda é esse. Você quer vender? Pronto, o preço de venda é o. Você quer vender, o preço de compra é esse aqui. E aí ele faz essa manipulação dando liquidez para o mercado. Hoje em dia, isso acontece mais de forma robotizada. Isso acontece de forma mais robotizada através de um, um elemento chamado de HFT. HFT, que são os robôs de alta frequência. Eles ficam comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo o tempo todo ali e tal. Mas não vamos nos aprofundar aqui, porque se nós não trabalhamos com trade de forma sistematizada e sim de forma discricionária, isso aqui não está muito dentro da nossa alçada. E aí, então, os market makers agora a gente pode dividir para o outro, que é o dealer. Quem são os dealers? Os dealers, eles são os caras responsáveis, segundo o Michael, são os caras que são responsáveis, se você for botar, na verdade o Michael chama eles de market makers, mas o nome técnico desses caras seriam dealers. Esses são os caras responsáveis pela movimentação do preço. Movimentação do A movimentação do preço, por que eles são responsáveis por isso? Porque eles são os detentores do capital. Eles são detentores do capital. E como é que eles funcionam, cara? Eles funcionam da seguinte forma. Vamos supor que o governo brasileiro, ou sei lá, o americano, ele quer segurar a inflação, tá? Ele quer segurar a inflação. Se ele quer segurar a inflação, ele tem que dar uma freada no crescimento econômico. Ele tem que frear. Por quê? Para diminuir o poder de compra e os preços pararem de subir, né? E aí, o que é que esses caras fazem? Pronto. Então, seu governo, não é para o preço passar desse lugar, certo? Exatamente, não é para ele passar desse lugar. Então, toda vez que o preço ele vai chegando num determinado ponto, os caras simplesmente não deixam o preço passar. Mas eles também não podem derrubar o preço. Por que eles não podem derrubar o preço? Para não diminuir muito, não frear demais a economia. E aí perder investidores, causar pânico. Então, esses caras seguram, por exemplo, uma faixa de preço. Isso é uma aplicação dos dealers. Outra aplicação é, por exemplo, chega uma grande empresa e fala assim, poxa, eu quero comprar é, 10 mil ações, 100 mil ações da NVIDIA. Só que eu quero comprar num preço, estou chutando valores aleatórios, entre 10 a 20 reais, ou 20 dólares. 10 a 20 dólares. O que é que esses caras vão fazer então? Esses caras vão manipular o mercado de forma com que eles consigam executar todas essas compras, e aí derrubam o preço de novo, e depois o preço sobe, 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 e derruba de novo, sobe, 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 deixa subir, depois o preço cai de novo, de forma a não serem enquadrados como manipulação de mercado. Só que esses caras são muito fortes, eles operam muito pesado, são os detentores do capital. E aí é difícil para eles se movimentarem sem causar distorções no preço, de forma a ser considerado um crime financeiro. E aí o que é que ele precisa fazer? Ele precisa trabalhar com a captura do stop da galera. Por quê, Cade? Porque o stop, olha só que lógica, quando você vai entendendo, percebe que quando você vai entendendo a lógica, você, poxa, velho, que legal, você vai começando a se empolgar, porque você está entendendo o que está acontecendo ali, principalmente em movimentos que em aulas futuras a gente vai tratar de tanto sup, tá? Bom,
Por quê? Porque o stop nada mais é do que uma liquidez compulsória. Porque você não escolhe se você vai. Compulsória, tá certo. Você não escolhe se você vai fazer a negociação ou não. A negociação ela vai ocorrer independente da sua vontade. Então, imagine a galera que percebeu que o movimento estava subindo e estava comprando, comprando. E compraram. Pá! Oh, tendência de alta, o negócio está subindo e tal. Mas eles, dificilmente, principalmente nós, varejo, vamos trabalhar sem, vamos trabalhar sem stop. E onde é que nós costumamos deixar nossos stops? A maioria das vezes nós deixamos em fundos ou topos. No caso de uma tendência de alta, nós costumamos deixar em fundos. E lá, o stop de uma compra é o quê? É uma venda. Porque você só faz duas coisas no mercado. Ou você compra, ou você vende. Se você compra, você só sai dessa operação como vendendo. Se você vende, você só sai dessa operação como comprando. Seja com ganhos, seja com perca, certo? Então, todo esse pessoal que acompanhou esse movimento de alta, os caras vêm derrubando o preço e aproveita desses lugares onde tem maior número de ordens de venda, maior volume de venda, para poder comprar dessa galera. E assim é que eles vão movimentando o mercado. Claro, logicamente, isso aqui é uma situação hipotética, mas é assim que eles vão movimentando o mercado para conseguir comprar as 100 mil ações de Nvidia, ou da Apple, ou qualquer outro ativo que nós queremos comprar. Bom, entendido mais ou menos como funciona os dealers, os negociantes, os caras, os detentores do capital, né, normalmente são conglomerados de bancos, né, são um conglomerado de bancos. Nós passamos a entender que toda vez que eles movimentam, todas as vezes que eles se movimentam, eles causam uma agressão ao mercado. Por quê? Vamos supor que nessa faixa de preço, nessa faixa de preço aqui, nessa resistência, como a galera do varejo gosta de chamar, essa resistência tem muitas ordens de venda aqui. Ah, é um topo histórico, vamos dizer assim. É um topo histórico, não. É um topo histórico. Ou um fundo importante. Pronto, melhor. É um fundo importante. Na verdade, se é de venda, tem que ser um topo importante, né? Ah, e aí tem muitas ordens acumuladas aqui. Tem que ter muitas ordens, muitas ordens. Tá. E o preço, ele está aqui trabalhando aqui embaixo. Pá, pá, e pá. Então, esses caras percebem que esse ponto aqui é um ponto importante, onde tem muita liquidez, muita ordem pendente. E isso você também consegue ver através de diversas ferramentas, principalmente de volume, tá? Volume profile e tudo mais. Tanto que, se você for acompanhar o Campeonato Mundial de Trading, a maioria dos caras que pegam top 1, o Fábio, poxa, esqueci o sobrenome dele, mas o Patrick New, eles usam de volume para poder entender onde tem a maior concentração de ordem, porque sabe que lá vai ser atacado, mas lá também vai ser defendido. Então, eles tentam se posicionar nesses lugares. Mas isso é papo para outra história, para quando a gente for tratar de volume. Tá? Então, eles percebem que isso aqui está acontecendo, o que é que eles fazem? Eles movimentam o preço, eles agridem. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o mercado, você tem dois tipos de ordem. Ou você tem ordem, o, antigamente se falava assim na pedra, que é ou ordem limite, alguns deixam tal da ordem oco, tal, tá tudo dentro da mesma ideia, que basicamente são ordens passivas.
Essas ordens passivas, que é basicamente o que está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, essas ordens passivas, elas é que criam os suportes e resistências, certo? Elas que criam suportes e resistências, são ordens passivas. E nós temos a agressão, que é aquele entrar a mercado, chamado entrada a mercado, ordem a mercado. Alguns chamam de agressão. Dizem que é uma agressão. Essas que são as ordens ativas. Essas ordens ativas, essas ordens ativas, é o que movimenta o preço. Agora pega a lógica, porque você não estava entendendo nada e agora você vai entender como isso se correlaciona com o Fair Value Gap, tá? Se o que essas ordens de mercado é uma agressão, imagine quando os detentores do capital vai atuar, eles causam justamente isso, eles agridem o preço. Deixa eu mostrar uma imagenzinha aqui para vocês, para deixar isso bem didático. Deixar isso bem didático. Não sei se vocês já viram isso, mas quem operou na B3, como não sei se vocês sabem, na verdade o GK já falou, né? Eu fui Trader Master, na época era essa denominação, só fiquei atrás de um patamar na Top Step, ou Top Step o quê? Na Euroinvest, uma das maiores mesas, uma das maiores e melhores mesas brasileiras, né, para quem atua na B3. E isso aqui é uma ferramenta que nós temos dentro da nossa plataforma, o Profit, que é o Super Doom. Aqui você consegue entender claramente como é que acontece essa agressão do mercado. Por quê? Deixa eu pegar uma coisinha aqui que se destaque. Vamos supor que aqui desse lado nós temos as ordens de venda, ordens passivas. É como se fosse, as ordens passivas é como se fosse isso aqui, né? Onde tem uma grande quantidade de ordens. Vai pegando a visão, que a gente vai juntar tudo. Não se perde. Tem as ordens passivas de venda. Aqui nós temos as ordens passivas de compra. Ok. As ordens passivas de compra. Se há uma agressão e o pessoal compra 15 contratos, o pessoal compra 15, vamos chamar de lote, compra, vamos falar, lote, compra 15 lotes, o preço, ele ainda não faz nada. Mas se o cara compra 16, o pessoal passa para esse nível de preço. Passa para esse nível de preço tentando entrar aqui. E aí, à medida que vai havendo a agressão, aí vamos supor que agora um cara entrou com, sei lá, 70 contratos, 71 contratos. O que é que vai acontecer? Simplesmente vai fazer um salto e vai parar lá em cima. Ou seja, um player só capturou todo esse nível de preço. Capturou todos esses níveis de preço. Isso é uma agressão. Os caras agrediram. Da mesma forma, acontece na venda. O cara comprou 20, agrediu vendendo 25 contratos. Pruf, parou aqui. E aí ele consumiu toda essa quantidade de contratos. Veio para esse nível daqui. E aí o que acontece? Um cara foi lá e fez, deixa eu ver, 15, 45, 55, 90. E vendeu 90 contratos. Uf! Todos esses níveis de preço foi tomado por uma pessoa só, por um play só. Bom, entendendo agora que isso é agressão e é assim que o mercado se move, por isso que o Michael, ele chamou e ele foi o primeiro a trazer essa ideia para a gente, até então não tínhamos essa ideia. Opa, é aqui sim. Até então não tínhamos essa ideia, e por isso que esse cara é um gênio, apesar de ser chato, ele é um gênio.
essa agressão acontece dos caras indo buscar essa liquidez, gera uma lacuna. Gera uma lacuna. Gera uma lacuna do quê, Cade? Uma lacuna de valor justo. Por que uma lacuna, Cade? Por que um espaço? Porque não teve justiça nisso aí. Porque só um player, só um conglomerado de players, só os dealers, só um dealer, ou um detentor de capital, né? Claro, estou simplificando isso aqui para você entender ter a ideia, entender como funciona a parada. Vai muito além disso, é uma profundidade enorme isso que eu estou tentando simplificar aqui para vocês, tá? Só essa agressão que ele faz não é justo. Por que não é justo? Porque é uma agressão injusta. Por quê? Porque só ele que capturou todos aqueles capturou todos aqueles níveis de preço que estava aqui. Então, isso gera uma lacuna, um espaço, uma falta, uma falta mesmo de valor justo. Por que não é um valor justo? Porque o que é que seria justo é que naquele nível de preço tivesse compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores. Uma briga intensa do que os mais antigos, talvez os mais novos não conheçam esse termo, essa analogia dos touros e ursos. Quem são os touros? A conhecida força vendedora. E quem são os ursos? A força compradora. E isso aqui está escrito em português. Não, Pô, foi mal, vou corrigir. Verdade. Pô, eu tô aqui no flow e me passei. Verdade, desculpa, galera, vou corrigir. É, touro é a força compradora e urso é a força vendedora. Por que essa analogia? Valeu, PC. Obrigado. Obrigado. Me passei. Por quê? Porque o touro, ele ataca de baixo para cima. Ele faz assim, ó. Né? Ele pega, você não sei se você já viu a torada, uma torada, os caras do touro lá, quando ele pega o cara e joga para cima. Enquanto o urso, ele ataca principalmente assim, ó, batendo assim, de cima para baixo. Pá, pá, ou seja, derrubando. O touro é jogando para cima e o urso é derrubando. Então, os mais antigos no mercado utilizavam muito essa analogia de touros e ursos, que era a briga constante da força compradora com a força vendedora. Então, aqui está escrito em português, lacuna de valor justo. Se nós trazermos isso para inglês, o que é essa lacuna de valor justo? É justamente o nosso fair value. É o nosso fair value gap. Então você entende que o fair value gap, então você entende que o fair value gap pode-se dizer que eles são a marca, é o que a galera chama de footprint, footprint dos market makers. Ou seja, essas são as pegadas do market maker. Só market makers conseguem gerar essas lacunas de valor justo. Só eles. E aí agora se torna fácil compreender o papel do algoritmo. Pega a visão, pega a visão. Agora se torna fácil entender o papel do algoritmo. Por quê? E novamente, galera, isso aqui é um resumozão desse universo, tá? Mas que já é o suficiente
Já é o suficiente para nós estarmos operando aí tranquilamente. E quem é o algoritmo? E o que é o algoritmo? Simples. Imagine que o cara, ele já tem que estar preocupado em seguir diversos parâmetros, porque os dealers eles são pessoas, órgãos regulamentados que têm uma caralhada de diretrizes. Por exemplo, aí onde entra diversas certificações que o cara tem que tirar, diversas regras. Estou estudando para o CNPI mesmo e é uma chatice você ter que estudar esse negócio, porque é um bocado de regrazinha que você tem que saber. Imagine quando você passa para um CFG, né, que é para você se tornar um gestor, um CFA, que é para você tirar um negócio, um título que é internacional, que é a elite do mercado, tá? Imagine esses caras que trabalham dentro dessas empresas, dessas detentoras de capital. Eles, além de ter que trabalhar tudo dentro dessas regras, trabalhar dentro do que os clientes querem, ele ainda tem que se preocupar com essas lacunas de valor justo que eles deixam. Mano, isso dá trabalho pra caramba, mano. E aí, o que é que os caras começaram a fazer? Desenvolveram um mecanismo de defesa. Então, o que é o algoritmo? Um mecanismo de defesa. De defesa de quem? Dos dealers. Por quê? Porque eles não causam uma lacuna de valor justo, eles não causam uma agressão, eles não causam uma agressão no mercado. Então, o valor justo ele deve ser oferecido. E com quem é que fica esse papel de oferecer o valor justo? Fica com o algoritmo. E essa, e essa é a grande, esse é o grande diferencial, é o que muda tudo, é onde o Michael, que é um gênio, ele é um gênio, mais para frente aí, quando a teoria dele se consolidar, mano, se ele não fazer nenhuma besteira, né, e se queimar, que tem muito disso também, mas quando a teoria dele aí se firmar mesmo, chegar no grande número de pessoas, maluco, isso aí muda completamente o jogo. Você entender isso. Por quê? Ele percebeu, ou teve conhecimento, de alguma forma, de que existia algoritmos trabalhando dentro do mercado. Só que esses algoritmos, eles são mecanismos de defesa para essas caras, essas empresas, esses bancos não serem enquadrados em manipulação de mercado. Porque senão, cara, eles fariam o que eles quisessem. Então, o papel do algoritmo é oferecer o valor justo. E olha só, olha como as coisas encaixam agora. Olha como as coisas encaixam. Tá, Cade? Os market makers, que vocês já sabem que se dividem em dois, né? Os provedores de liquidez e os negociantes, os dealers mesmo. Os market makers, eles agridem o mercado para ir buscar os pontos de liquidez para eles poderem executar as grandes ordens que eles têm para executar dentro de determinados níveis de preço, certo? Os market makers, eles fazem isso. E o algoritmo é o responsável por trazer o preço de volta. Olha que legal, eu vou falar para vocês agora. Existem mais dois participantes do mercado. Quem são os outros dois participantes do mercado? Me fala aí quem são os outros dois participantes do mercado que eu disse no início. Quem lembra? Comerciais. E aí, quem lembra desses dois outros que eu falei? O varejão, isso aí. O varejo e os institucionais. Exatamente. Institucionais e varejo, muito bom. E quem são esses caras na fila do pão?
E quem são esses caras na fila do pão? Sabe quem são eles? Para simplificar a nossa lógica aqui, eu dou um nome para eles: os institucionais e o varejo. Não, ele tem um nome legal. Sabe como é que eu chamo eles para simplificar a nossa leitura? Eles são os atrasalados. Não sei se vocês entendem, mas isso aqui é uma gíria. É uma gíria aqui da Bahia. Eu sou da Bahia, Feira de Santana, Bahia, tá? Isso aqui é uma gíria. O atrasalado é aquele cara que faz de tudo para poder, né, lhe derrubar. Faz de tudo para poder lhe atrapalhar o seu lado. Você tem que fazer sua missão e aí o indivíduo, filho do diabo, faz de tudo para poder lhe atrapalhar você conseguir fazer o que você quer fazer. Então, esses são os institucionais e o varejo. Por quê? Por quê? Por quê? Depois que o preço ele chega em um determinado key level, um determinado ponto importante, esse key level esse ponto chave, né? O que o Michael vai chamar de PD array, vai chamar de uma matriz do preço. Depois que o preço chega lá, os market makers que já cumpriu sua missão, já capturou essa liquidez, já vendeu o que eles queriam vender. Agora, o papel do algoritmo. Pega a visão que você vai entender uma coisa agora que a galera faz uma dificuldade, meu amigo, para poder entender, para poder explicar isso aqui. E é bem simples a partir do momento que você entende os participantes do mercado. Então, o algoritmo começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Só que depois que nós vimos isso aqui acontecer, essa expansão, e aqui a gente está falando, galera, é de HTF. Aqui a gente não está falando de LTF, não, viu? Eu não vou nem entrar nessa briga porque isso dá uma confusão. Mas isso aqui é analisado em HTF. Market Maker não trabalha em LTF. Pega a visão, pega a visão. É por isso que nós temos que se basear de cima para operar embaixo, tá? Quem só opera embaixo, a galera do M1 aí, pega a visão. Aprende a operar direito, tá? Porque se não analise se a ideia de operação não vem do HTF, você provavelmente vai virar liquidez para mim, certo? Mas vamos lá. O algoritmo começa a trazer o preço. Pá, 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 trazendo o preço. O que é que o pessoal faz? Opa, o preço subiu. Ele vai continuar subindo. E aí, o que é que a galera faz? Os atrasalados, esses indivíduos aqui fazem. Eles começam a comprar. Eles começam a comprar. Aí você tem o algoritmo querendo empurrar o preço para baixo, os caras querendo comprar o preço para cima. O algoritmo querendo vender o preço para baixo para comprar o preço para cima. E aí, quando você começa a ver o que? As acumulações acontecendo. Até o momento que vai acontecer o quê? Até o momento que vai ser. Opa, o preço não quer descer, não? Mas aí os market makers só podem atuar depois que isso aqui, o valor justo é oferecido. Lembra? Senão eles são encaixados em quê? São encaixados na manipulação de mercado. É a hora, tá? Se o pessoal não quer deixar o preço cair, não, é a hora que acontece o quê? A nossa manipulação para captura de liquidez dessa galera que não quer deixar o preço. Tá entendendo o que está acontecendo aqui? E aí, puf, derruba. O que é que você aprendeu com isso aqui? O que é isso aqui? É a manipulação. E o que é isso aqui? A distribuição. A distribuição. Então, o AMD, que a galera faz um, nossa, AMD, é isso. É os atrasalados querendo atrasar o lado do algoritmo, e é
eles sendo capturados e depois o preço sendo entregue aonde ele deve ser entregue. Lembra qual é o nome da teoria? Bora ver se vocês estão ligados. Pega a visão. Aula interativa. Aula interativa. Pega a visão. Qual é o nome da teoria do Michael? Melhor, qual é o apelido da teoria do Michael? Respondo. Quanto mais rápido responder, mais rápido a gente adianta. Vou saber se vocês estão acompanhando. IPDA, boa, beleza. E o apelido que eu falei, que é outra forma, que como a gente parou e só chama dessa forma, Price Delivery. Muito bom. Isso é o Price Delivery. Isso. O preço, ele só sobe depois que o preço foi entregue. Depois que haver a oferta, o preço ele só sobe novamente, só vai ter atuação de novo dos market makers. Pega a visão, pelo amor de Deus, aprende. Aprende, para não ficar aí patinando, entende? O preço ele só vai subir novamente depois que os market makers, os dealers, estiverem liberados novamente para operar. E quando é que eles estão novamente liberados para operar? Quando a entrega do valor justo. Onde quando há o price delivery. O preço ele tem que ser entregue para que os market makers possam atuar novamente, de acordo à vontade deles, as estratégias econômicas e negociais dele, de negócio dele. E aí eles agridem novamente. E aí eles agridem novamente. E aí eles agridem novamente. E aí tudo continua. Nós temos agora a nossa formação. É daí que parte a ideia da formação de tendências, das formações de tendências. É daqui que parte a ideia de acumulações e consolidações. São coisas diferentes. Acumulação e consolidação são coisas diferentes. Eu vou falar rápido, tá? Pega a visão que quiser. Consolidação é uma consolidação é uma estrutura intencional por parte dos market makers, seguindo a sua lógica lá, as suas determinações. É intencional a consolidação. A acumulação não. A acumulação não é intencional. A acumulação é simplesmente a participação. Calma, já respondi isso. A acumulação é simplesmente a participação pífia dos atrasalados, querendo atuar, participar também do movimento, só que no momento errado. E é por isso que vocês já viram aquela frase, com certeza o GK já ensinou isso aí, que é o quê? Depois de uma acumulação, você tem que ter expansão. Não tem reversão após de uma consolidação. Você acumula, expande e reverte. Você expande, depois da expansão você tem retração, reversão ou acumulação. Se acumulou, ele tem que expandir novamente para depois reverter. Por quê? Você acabou de aprender por que isso funciona. E aí, já respondo, tá, Pagoto? Um minutinho. E aí, o seguinte, entendendo tudo isso aqui, eu espero de verdade que vocês tenham entendido. O que é que isso aqui foi uma revisão, uma, um resumo do universo que tem isso aqui. Eu conseguiria passar horas falando sobre essas movimentações. É daí que surge a nossa leitura dos Fair Value Gaps e por que eles são fundamentais para quem opera o ICT. Beleza? Vamos lá. O Pagoto fez a seguinte pergunta. Nesse seu exemplo, nesse seu exemplo,
Eu posso pensar em uma acumulação no diário e Fairvalley Gap no semanal? Ou também posso pensar H1, H4? Pode, mano. Pode. Pode sim. Porque, pô, existem mesas, tá? Um dos meus mentores, na verdade, o meu mentor da B3, ele foi operador da XP por anos. E ele era da mesa de execução, tá? Ele era da mesa de execução, ou seja, ele só recebia o plano do que ele tinha que fazer e ele tinha que fazer. Tinha que fazer. Então, assim, os caras, eles têm o pessoal que faz o trabalho de swing e tem o pessoal que faz o trabalho de day trade. O pessoal que faz o trabalho lá de day trade. E aí, isso que eu estou lhe falando pode ser aplicado em tudo isso aqui. Ele era um market maker? Não. Ele era só um institucional. Ele era apenas um institucional, tá? Que está dentro daquele papel lá dos atrasalados. Da mesma forma que já ouviram a seguinte frase, já ouviram a seguinte frase: as sardinhas inteligentes andam junto com os tubarões. Eles não andam, não vão de encontro, senão vai ser engolido. Só que aí agora é o seguinte: para os institucionais, a frase seria basicamente o seguinte: os tubarões inteligentes andam junto com as baleias. Tá ligado? É como se fosse assim. Nós tentamos seguir os institucionais, essa é a ideia anterior, e os institucionais seguem os market makers. São os caras que têm mais capital ainda, os grandes detentores do capital. E daí surge o nosso estudo dos Fair Value Gaps, tá? Só que, o que é que vai acontecer? Já estamos em 1 hora de aula. E a reclamação que eu levei, não foi uma reclamação, né? Eu estou aumentando. Foi que eu falo demais. Então, o que é que eu vou fazer? Vou parar essa aula por aqui. E na nossa próxima aula, aí sim, nós vamos entrar nos Fair Value Gaps estruturais. Nós vamos entender que, a partir da forma de um Fair Value Gap, ele pode significar várias coisas para a gente. Pode significar de várias coisas. Tá? E então, estou abrindo aqui agora espaço para dúvidas, tá? Porque a gente só vai deixar, agora já está longe, já falamos demais para não deixar longa a aula. Vou deixar isso aqui para depois. Vamos falar sobre. Pode me perguntar o que eu souber responder, eu respondo do que foi dado aqui na aula. Por que o ICT aborda isso de uma forma difícil? Sua explicação deu para entender todos os conceitos de PDA. Não, o Michael é aquela coisa. O Michael, ele é chato pra caramba, velho. É por isso que pessoas como o ICT Brasil, Arjo, TT Trades, e eu vou botar aqui o nome dele, GK, não é, não é, tá babando ovo, não é essa a ideia, não. É porque, simplesmente, esses caras aqui, falando do pessoal brasileiro, a referência é o GK mesmo, tá? De nível de conhecimento, de trazer. Ah, tem outro menino aqui também, o Felipe Good Grooves. São brasileiros que entendem bastante da teoria do ICT. Esses caras são importantes por causa disso. Tem o Hiram também, tem o Hiram, isso. Esses caras são importantes por quê? Porque o Michael é chato, velho. Assistir a palestra dele é chato. E ele fala, e ele já falou algumas vezes que ele faz isso de propósito, para só quem quiser, só quem tem muita vontade para poder aprender, para pegar coisa na entrelinhas. Mano, isso para mim é coisa de otário, tá ligado? Ou você ensina ou você não ensina, pô. É, a não ser que isso seja uma estratégia de marketing.
Pegou a visão? A não ser que isso seja estratégia de marketing. E aí os caras criam um mistério para que a galera fique ali atrás, ó. Não sei o quê, é o algoritmo, é a chave, é a toca do coelho, tá? É uma estratégia de marketing para manter engajado. É o que eu acredito que por isso que ele faça isso. Mas enfim, isso não tira a genialidade do cara. Por quê? Vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Eu falei que eu falo pra caralho, né? Eu gosto de soltar conhecimento. Retail idea. Algumas vezes você já deve ter ouvido alguém falar, usar esse termo. Esse foi um termo utilizado por Michael para tratar sobre o price action clássico. Price action clássico. Alguns passaram, por causa desse termo, né, de reter, por causa desse termo, começaram a desprezar completamente o price action clássico, como se isso aqui fosse lixo. Isso aqui fosse um lixo. Alguns já usaram até esse termo. Sendo que, na verdade, o que o Michael ele quis dizer com isso aqui entenda-se como retail, é a mesma ideia mesmo de retalho. Ideia, conceito, de ideia mesmo, é de conceito. Ou pensamento. Então vamos fazer aqui uma interpretação. O retail, o retalho, o que é um retalho? São pedaços que estão juntados assim, né? Você já deve ter visto uma roupa de retalho. É quando você tem vários pedaços de pano costurados, por exemplo. Então são pedaços aleatórios. Esse é o que ele quis dizer, aleatórios de conhecimento. E por isso que o price action clássico nunca deu muito certo. Nunca deu muito certo para a grande maioria das pessoas. Por quê? Por que não deu muito certo? Porque eles são pedaços aleatórios de conhecimento. Por exemplo, você tem a formações de linha de tendência. Formações de linha de tendência. Funciona? Funciona. Só que você tem que entender que ela vai funcionar até o momento que o preço ele ser entregue onde ele deve ser entregue. Porque depois, se ficou uma lacuna de valor justo aqui embaixo, vai acontecer o nosso turtle soup. Puf! O preço ele vai vir buscar tudo, aí captura toda essa liquidez dessa galera das linhas de tendência. E aí depois o que é que o preço faz de novo? Pá, pá, pá. Pegou a visão? Quem está prestando atenção no que eu estou falando aqui vai pegar o ouro, tá pegando o ouro da parada. Aí você vai dizer, ah, só veio me buscar, só veio pegar meu stop e depois seguiu. É porque você estava no meio da galera. Esse movimento aqui, o Michael chamou de HRLR, High Resistant Liquidity Room. Depois que o preço ele é entregue no valor justo e que ele corre, acontece o nosso LRLR, Low Resistance Liquidity. Então, assim, acredito que vai. Então, assim, o Price Act não é que ele é lixo, é que ele é um pedaço aleatório de conhecimento. Pega a visão, vou dar mais um exemplo. O padrão de ombro, cabeça a ombro. Quem é mais antigo aí, que começou por isso, vai lembrar do ombro, cabeça a ombro. O oco.
diferença disso para a própria diferença de breaker? Qual a diferença? Não tem, amigo. A ideia é a mesma. Só que no breaker, você está esperando um breaker acontecendo aonde? Em um key level. Enquanto o oco, antigamente o oco era o quê? Era você ver um padrão desse acontecendo, eu vou entrar. Só que se isso está acontecendo no meio do caminho, isso está acontecendo no LTF, não chegou num ponto-chave do gráfico, não serve para porra nenhuma. É por isso que em alguns casos dava certo e em outros casos dava errado. Em outros casos dava errado. Então, a ideia de retail, a ideia é de pedaços aleatórios de conhecimento. Então, o que o Michael fez? Ele trouxe sentido, porque agora nós entendemos, através da teoria do price delivery, ele trouxe o price delivery, vou escrever isso aqui, price delivery trouxe sentido ao price action. A ideia do price delivery trouxe sentido ao price action. Por quê? Porque agora você, inclusive, consegue encaixar o price action, a leitura do preço, dentro da ideia do price delivery, e ainda mais, eu não vou nem entrar nisso aqui, o englobando também o conhecimento de time. Conhecimento de time. E aí, aqui, meu amigo, é horas e horas para falar. Bom, então, para finalizar essa nossa primeira aula, quando estou ensinando para os meus alunos, eu tenho um negócio, eu gosto muito de simplificar as coisas, tá? É, tem uma frase que um dos meus mentores fala direto, a excelência se encontra na simplicidade. Ou a excelência está na simplicidade. Você vê que a grande maioria das pessoas que são excelentes no que fazem, eles executam e passam de uma forma simples. Richard, poxa, esqueci o nome do cara. Feynman, Feynman, criador do método Feynman, ele falava que se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque de fato você não entendeu, você não aprendeu, tá? Então, eu gosto de trazer as coisas simples. E aí eu tenho um tal dos mantras. Quando o cara começa a aprender comigo, aí tem os mantras. O que são mantras? São frases que facilita a tomada de decisão. E o mantra número um que o cara aprende é, e é a mais importante, anotem isso. Toda vez que você tiver em dúvida, anote, pega esse mantra. O mercado só faz duas coisas. Perfeito, Moraga, isso aí. Ou está oferecendo valor justo, ou está a capturar liquidez. O que é que eu estou dizendo nessa frase? É o resumo da aula de hoje. Por quê? Ou, ou quem está agindo naquele momento é o algoritmo, buscando algoritmo, buscando entregar o valor justo, ou quem está agindo naquele momento
é o dealer que está indo capturar liquidez. Está indo buscar liquidez. Ou um ou outro vai estar agindo. Como é que eu sei isso, Cade? Aí agora é onde a gente vai começar na nossa próxima aula, vai se aprofundar no papel do algoritmo. Se o algoritmo volta, ou se primeiro vai haver a oferta do valor justo ou a captura de liquidez. Essa é a grande sacada de entender os fair value gaps. Beleza? Então é isso, pessoal. Sua estratégia de execução é baseada nos fair value gaps? Sim. Minha principal estratégia de execução é baseada nos fair value gaps. Porque na minha cabeça é o que traz sentido para o mercado. O dealer busca valor justo capturando liquidez? É possível, mas normalmente, por isso que se fala do HTF. Olha aí vocês me provocando, tá vendo? Daqui a pouco que a aula fica longa, aí eu tomo um puxão de orelha. Ó, não, vou mostrar isso no gráfico. Vou mostrar aqui para você, ó. Sempre nós começamos a analisar as coisas num top-down, um top-down. Como nós normalmente atuamos dentro do day trade, principalmente se for em mesas, então, mais do que um mensal, já fica muito grande, tá? Já fica muito grande. Chegamos em um topo histórico. Chegamos em um topo histórico. Nesse topo histórico, até então, não tínhamos esse topo histórico aqui. Vai pegar a visão. Só vou explicar isso uma vez, tá? Esse topo histórico aqui, os caras agrediram forte para poder subir. Puf, vai criando a narrativa. Deixou um fair value gap. E formou um novo topo histórico. O que acontece? Enquanto esse fair value gap estivesse em aberto, esse é um tipo de fair value gap que a gente vai aprender na nossa próxima aula, chamado de fair value gap real. Né? Fair value gap real. Então, nós já esperávamos que esse preço seria entregue antes de continuar a subir. Já esperávamos isso. Só que a gente desce, a gente vai lá, por exemplo, no semanal. Ou não, no 4 horas. Olha o tanto de fair value gaps que nós tínhamos enquanto ainda o mensal estava aberto. Estou marcando aqui o mais rápido que eu estou vendo, tá? E assim vai. Só que, o cara me perguntou, só que o dealer busca valor justo capturando liquidez? Não é o dealer que busca, ele pode ir capturar liquidez e nesse meio tempo oferecer, ele pode ir capturar liquidez e nesse meio tempo oferecer o valor justo. Ao contrário que pode acontecer, Pagoto. Tipo isso aqui, ó. O que é que vai acontecendo aqui? Antes dele oferecer o valor justo, olha o que está sendo criado: liquidez. Né? Mas o PDRA ainda está em aberto. Veio capturar a liquidez e veio capturar a liquidez. Então, isso aqui é muito comum de acontecer. Nós temos um fair value gap,
um valor justo que está em aberto, no time frame superior. O preço chega lá pertinho e volta. 2, 3, 4 vezes. Isso já aconteceu muito comigo, isso me dá uma raiva. Daqui a pouco, você vê isso aqui acontecendo, ó. Puf! Ele vem, captura tudo e depois ele segue o movimento dele de alta. Então, sua frase pode ser o contrário. O dealer, ele pode capturar a liquidez e, ao mesmo tempo, oferecer valor justo. Que é quando isso aqui acontece. Esse movimento aqui tem um nome. Esse movimento aqui tem um nome. Que nome, Cade? O nome desse movimento é inducement. Inducement. Porque isso aqui é um padrão, isso aqui é um padrão do price action clássico, conhecido como topo duplo ou topo triplo, muito forte. Só que a gente já sabe que esses padrões do price action é muito utilizado como captura de liquidez por parte dos dealers. Pegou a visão que eu quis dizer aqui? Que não só o algoritmo ele pode estar oferecendo ou pode estar oferecendo valor justo, mas como também os market makers podem estar oferecendo valor justo. E quando é que vai ser eles que estão oferecendo valor justo? Quando a gente tem inducements acontecendo. Quando a gente tem inducements acontecendo, você sabe que o preço ele vai voltar lá, vai capturar aquilo ali, e o mercado só vai andar depois que isso for capturado. Porque se formou liquidez. É como se o algoritmo tivesse atrás da liquidez ou os market makers estivessem atrás da liquidez e o algoritmo estivesse atrás do valor justo. E, logicamente, o mercado não é preto no branco. Existe um mundo aí dentro que a gente vai explorar mais na nossa próxima aula. Espero que eu tenha, respondido a sua pergunta, Paguto. Total, valeu, obrigado. Então, pessoal, é isso. Vamos parar por aqui, 1h20 de aula. Tá ótimo. Obrigado por terem ficado aí até o final. Escreve de novo o mantra. Sim, o mantra que eu utilizo com os alunos lá para facilitar a tomada de. Tem vários, tá? Tem vários. Tem uns 5 ou 6. Tem uns 5 ou 6. Mas o mantra. O que são mantra, Cade? O mantra são frases que a gente usa para facilitar. Na hora que deu a dúvida, a gente busca um nos mantras. Normalmente eles vão ter uma explicação para algo. Vai ser uma frase simples, mas que vai lhe dar um direcionamento que deve fazer. E o primeiro, é tipo o primeiro mandamento, vamos dizer assim, é: o mercado só faz duas coisas. Ou está oferecendo, sendo valor justo, ou está a capturar liquidez. E assim a gente resume a nossa aula de hoje, trazendo o papel do algoritmo e o papel dos market makers dentro da nossa conjuntura. Ah, não. Cada coisa no seu tempo. O algoritmo aqui é o que está buscando oferecer o valor justo. É por isso que os principais order blocks, olha eu falando demais, mas é por isso que os order blocks que dão certo e tem mais potência de fazer a continuidade do preço, eles estão sempre envolvidos com o Fair Value Gap. Fair Value Gap validam um order block. Um order block que não é validado por um Fair Value Gap não pode virar um breaker. E é por isso que vocês operam um breaker e dão errado, porque vocês estão operando no que alguns chamam de false breaker. Ou seja, é um break falso. Porque
o order block não é válido. Por que ele não é válido? Porque ele não está conectado com uma entrega de valor justo, não está conectado com o Fair Value Gap. E por isso, aí, não vou falar mais sobre isso, deixa para a próxima aula. A gente para. Ah, tem, meu amigo, tem. Tem sim. Beleza, galera? Espero que todos vocês tenham gostado, tá? Eu não vou passar aqui meu Instagram porque eu estou numa, como é o nome daquilo? Estou tentando me livrar mais das redes sociais, mas a gente vai se falando aí pelo Discord. Fechou? É um detox. Isso, estou num detox. Pronto. Tamo junto e até a nossa próxima aula. Chame seus amigos, seus colegas para participar. Valeu? Tamo junto. É nóis.